Sofia empurrou a porta do pequeno apartamento com o ombro, sentindo a madeira velha ranger sob o peso do seu cansaço. O cheiro de umidade misturado ao aroma fraco de chá de camomila a envolveu, trazendo um consolo amargo. A sala de estar estava escura, iluminada apenas pelos postes da rua que projetavam sombras contra as paredes descascadas. Ela fechou a porta devagar, segurando a respiração para não acordar a mãe. Tirou os sapatos gastos e atravessou o cômodo em silêncio. A única mesa no canto estava coberta por contas vencidas, algumas abertas, outras intocadas. A fatura de energia destacava-se entre elas, com a ameaça de corte impressa em vermelho. A palavra vencida parecia gritar no papel amassado. Sofia deslizou a mão pelos cabelos presos em um coque frouxo e sentiu o suor grudar na nuca. Mais um dia no restaurante. Mais um dia lidando com clientes rudes, pratos sujos e um gerente que a fazia se sentir invisível. O salário mínimo que recebia era uma piada diante das dívidas que pareciam crescer como ervas daninhas. Na cozinha minúscula, abriu a geladeira. O zumbido baixo do motor foi interrompido pelo barulho da porta se abrindo, revelando uma prateleira quase vazia. 2 maçãs enrugadas, um pedaço de queijo ressecado e uma garrafa de água pela metade. No fundo, um pote de margarina já quase transparente de tão raspado. Ela engoliu em seco. Pegou uma maçã e fechou a porta com um suspiro longo. Enquanto mastigava lentamente, o olhar dela foi parar na porta entreaberta do quarto da mãe. Do outro lado, ouvia-se o som raso da respiração difícil. Sofia se aproximou e espiou para dentro. A mãe estava encolhida sob um cobertor fino, o rosto pálido virado para a parede. Frágil, pequena demais para a mulher que outrora segurava o mundo nos ombros. Sofia notou os frascos de remédio vazios sobre o criado mudo. O coração apertou. Ela se virou e caminhou até o outro quarto. Davi, seu irmão de 14 anos, dormia com os fones de ouvido mal encaixados. O cobertor estava embolado ao lado do corpo magro. Sofia abaixou-se e ajeitou o tecido sobre ele, pousando uma mão em sua testa. Morno. Devia estar bem. Com o nó na garganta crescendo, voltou à sala e afundou-se no sofá velho. O relógio na parede marcava 2h43. Fechou os olhos, mas o sono não veio. O barulho dos carros passando na avenida próxima parecia amplificar a inquietação no peito. Lá fora, o mundo seguia girando. Pessoas rindo dentro de bares, casais trocando beijos apressados na esquina, grupos caminhando sem preocupações. Sofia sentia-se à margem, uma espectadora impotente de uma vida que não lhe pertencia. Pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. O saldo piscou na tela. R$ 5,72. O coração apertou. Mais cedo, tentaram um empréstimo. O atendente sequer disfarçara o desprezo ao informar que seu pedido havia sido negado. Sem garantias, sem renda fixa suficiente. Um discurso ensaiado que já ouvira antes. Deixou o celular de lado e enterrou o rosto nas mãos. Poderia pedir ajuda a alguém? Não. Quem? O pai os deixara anos atrás sem olhar para trás. Parentes? Não falava com quase nenhum. Sofia se sentia engolida pela própria vida. Foi então que lembrou-se do que Vanessa dissera mais cedo no restaurante. Algumas mulheres fazem dinheiro rápido com caras ricos, sabe? Uma noite pode resolver seus problemas por um bom tempo. Na hora, Sofia riu, horrorizada. Você acha que eu faria isso? Vanessa encolheu os ombros, girando um canudo no copo de refrigerante. Tem gente que não tem escolha. Como assim? Ele ainda olhava para fora, mas seu tom era distante. Como se você existisse, mas não vivesse. Como se estivesse rodeada por pessoas, mas não pertencesse a lugar algum. A pergunta a pegou de surpresa. O que ela deveria responder? Era uma armadilha? Uma provocação? Porque se ele queria uma resposta sincera, então sim. Simulation. Ela sentia isso o tempo todo. Talvez. Leonardo sorriu, mas não havia alegria no gesto. Talvez é uma palavra segura. Sofia umedeceu os lábios. Eu só... não sei exatamente o que você quer ouvir.
Ele finalmente desviou o olhar da janela e pousou os olhos nela. Pela primeira vez, Sofia sentiu que ele realmente estava vendo-a. Eu não quero ouvir nada. Quero esquecer. Ela não soube o que responder. O relógio marcava 23 horas e 21 minutos. O som do gelo se dissolvendo no copo era o único ruído no ambiente. Leonardo bebeu o último gole e repousou o copo na mesa de vidro ao lado. Então, inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Você quer saber por que eu te chamei aqui? Sofia hesitou. Quero. Ele riu baixo, mas de um jeito amargo. Porque eu não queria estar sozinho. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Leonardo apoiou as costas no sofá, passando uma mão pelo rosto, como se estivesse cansado. O dinheiro compra tudo. Viagens, carros, restaurantes caros, relógios de luxo. Ele ergueu o pulso mostrando um relógio dourado que devia valer mais do que um ano de aluguel dela. Mas nada disso preenche. Sofia engoliu em seco. E o que você quer preencher? Leonardo olhou para ela por um longo momento. Depois levantou-se e caminhou até o bar. Serviu-se de mais um uísque, mas desta vez não voltou para o sofá. Ficou de pé, encarando o líquido âmbar no copo. A culpa! O coração de Sofia deu um salto involuntário. Ele girou o copo nos dedos sem olhar para ela. Você quer saber por que eu vivo nesse hotel? Sofia assentiu devagar. Ele finalmente virou o rosto para encará-la. Seus olhos estavam escuros, intensos. Porque eu não consigo entrar na minha própria casa. Sofia sentiu um arrepio subir pelo pescoço. Leonardo deu um gole no uísque e voltou a olhar para a cidade. Ela está lá. Cada cômodo, cada parede, cada móvel, tudo exatamente como antes. Só que sem ela. Sofia não precisava perguntar quem era ela. Leonardo deixou escapar um sorriso triste. Dizem que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo só ensina você a fingir melhor. Sofia apertou as mãos sobre o colo. O que aconteceu com ela? Leonardo fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, Sofia viu algo que não esperava. Dor genuína. Ele largou o copo sobre o balcão e passou as mãos pelo rosto, como se tentasse apagar alguma coisa. Ela era minha esposa. Sofia sentiu o estômago afundar. Nós brigamos na noite em que ela morreu. O relógio marcava 0 horas e 12 minutos. Leonardo soltou uma risada curta, seca. Eu saí. Ela ficou. E então, o carro dela capotou na estrada. A frase ficou no ar, pesada. Sofia sentiu um nó apertar sua garganta. Leonardo? Ele ergueu uma das mãos, como se não quisesse ouvir mais nada. Eu sou um homem rico. Eu sou um homem poderoso. Mas nada do que eu faço pode mudar o que aconteceu. Então eu fico aqui, porque este é o único lugar onde a casa dela não me assombra. O silêncio entre eles se estendeu, profundo. O relógio marcava 0 horas e 35 minutos. Sofia se mexeu na poltrona. Seu corpo ainda estava rígido, mas algo dentro dela se suavizava. Ela não sabia o que fazer. Não sabia como consertá-lo. Mas, de alguma forma, entendeu que ele não queria ser consertado. Ele só queria existir naquela noite sem precisar carregar o peso sozinho. Leonardo voltou ao sofá e se sentou ao lado dela, sem dizer nada. O tempo passou devagar. O relógio marcava 1h10. Ele inclinou a cabeça para trás, apoiando-a no encosto. O copo de uísque vazio descansava sobre sua perna. Os olhos dele se fecharam. Minutos depois, sua respiração ficou mais lenta. Ele dormiu. Sofia ficou ali, olhando para ele. Sem perceber, sua mão se moveu e tocou de leve o braço dele. Leonardo não se mexeu. Sofia sentiu algo estranho dentro de si. Uma ternura silenciosa. Um turbilhão de dúvidas. Ela deveria estar ali? Ela queria estar ali? O relógio marcava 1h42. E pela primeira vez naquela noite, Sofia não sabia mais o que pensar. O sol atravessava as cortinas finas quando Sofia abriu os olhos. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava. O teto alto, os lençóis macios, o silêncio quase artificial. O hotel. O quarto ainda estava mergulhado na penumbra.
mas uma luz dourada se infiltrava pelas frestas, desenhando sombras suaves sobre a pele de Leonardo, que ainda dormia ao seu lado no sofá. Ele não havia se movido desde que adormeceu. O rosto relaxado parecia quase inocente, mas o cansaço estava ali, gravado em cada linha de expressão. Sofia se levantou devagar, sentindo o chão frio sob os pés descalços. Pegou os sapatos no canto do quarto e começou a caminhar em direção à porta, tentando sair sem fazer barulho. Mas, antes que pudesse alcançar a maçaneta, a voz rouca de Leonardo a deteve. — Você está fugindo? Ela congelou. Virando-se devagar, encontrou os olhos dele fixos nela, ainda pesados de sono. — Eu achei que já tivesse cumprido minha parte do acordo, murmurou. Leonardo se sentou no sofá, passando uma mão pelo rosto. O relógio ao lado marcava 7h12. — Eu não disse que você precisava ir embora. Sofia sentiu uma hesitação incômoda. Ele estava falando aquilo por educação ou porque realmente queria que ela ficasse? Não acho que eu deva estar aqui quando você acordar. Ele inclinou a cabeça, observando-a com um interesse silencioso. Fique para o café da manhã. Sofia abriu a boca para recusar, mas a verdade era que seu estômago roncava. Então, sem dizer nada, ela assentiu. Leonardo se levantou e apertou um botão discreto na parede. Segundos depois, um aviso suave ecoou pelo sistema de som do quarto. O café será servido na varanda em 10 minutos. Sofia nunca havia tomado café da manhã num lugar assim. A mesa estava impecável, coberta por uma toalha branca, com taças de suco de laranja, pães recém-assados e frutas cortadas com perfeição. O cheiro de café fresco pairava no ar. A cidade lá embaixo parecia um mundo distante, como se tudo que existisse ali fosse aquele momento suspenso entre os dois. Leonardo serviu-se de café e ergueu a xícara com um suspiro leve. — Há quanto tempo você não toma um café da manhã decente? Sofia engoliu em seco. — Eu... não sei. Ele sorriu de um jeito quase imperceptível. — Então coma. Ela pegou um pedaço de pão e levou à boca, sentindo um misto de desconforto e alívio. Nenhuma comida em sua vida teve aquele sabor. Não era apenas o gosto, era o fato de que pela primeira vez em muito tempo ela estava comendo sem pensar em contas, em dívidas, em obrigações. Leonardo a observava com uma atenção calculada. — Eu quero te fazer uma proposta. Sofia abaixou o garfo. — Que tipo de proposta? Ele repousou a xícara e entrelaçou os dedos sobre a mesa. — Quero que você fique. Ela piscou. — Como assim? Quero que passe mais tempo comigo. Não como acompanhante, mas como companhia. Sofia encarou o homem à sua frente, tentando decifrar o que realmente estava por trás daquelas palavras. — Você quer me pagar para ficar ao seu lado? Ele assentiu sem hesitar. — Exatamente. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. — Eu não entendo. Você pode ter qualquer pessoa que quiser. Leonardo soltou um suspiro, desviando o olhar para a vista da cidade. — Isso não é verdade. Sofia apertou os lábios. — O que exatamente você quer de mim? Ele ficou em silêncio por um momento, antes de voltar a encará-la. — Quero alguém que não me trate como um milionário. O peso daquela frase caiu entre os dois. Sofia percebeu, com um certo choque, que naquela noite ela não havia sido apenas uma mulher vendida por uma noite. Ela havia sido escolhida. Leonardo continuou. — Não vou te pedir nada além da sua presença. Quero que esteja aqui quando eu precisar. O coração de Sofia batia forte. — Por quê? Ele sorriu, mas era um sorriso sem alegria. — Porque eu me sinto menos morto quando estou perto de você. O relógio ao lado marcava 8h05. O café esfriava na mesa, mas Sofia não sentia mais fome. Apenas um turbilhão dentro de si. — E quanto você me pagaria por isso? Leonardo inclinou-se ligeiramente para a frente. — O suficiente para que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro. Ela sentiu o ar fugir dos pulmões. Era uma oferta absurda. Era insano. Era tentador. Leonardo tomou um gole de café e observou o horizonte, como se estivesse lhe dando tempo para processar. Mas há uma regra. Sofia o encarou.
Qual? Ele virou a xícara entre os dedos. Você nunca pode perguntar sobre o meu passado. O silêncio se espalhou entre eles. Sofia soube naquele instante que estava diante de uma decisão que mudaria sua vida. O relógio marcava 8h17. Ela inspirou profundamente. E então, sem desviar o olhar dele, respondeu: Eu aceito. O tempo passou sem que Sofia conseguisse perceber exatamente como. O mundo em que vivia antes parecia uma lembrança distante, desbotada, como uma foto antiga esquecida em uma gaveta. Agora, sua vida era cercada por tapetes macios, corredores imensos e mansões que pareciam mais cenários de filme do que lares de verdade. Leonardo nunca a tratou como uma amante, nunca tentou tocá-la de maneira indevida, nunca a forçou a nada, mas a tensão entre os dois era constante, pulsava no ar como algo vivo, incontrolável. Ele a levava a restaurantes exclusivos, mas raramente comia. Apenas observava, mexendo distraidamente no vinho enquanto ela cortava a carne com hesitação. Em eventos luxuosos, segurava sua mão com firmeza, como se ela fosse um âncora em um mar revolto. Mas, quando voltavam para casa, o silêncio entre eles era quase ensurdecedor. A mansão onde ele morava era um labirinto de segredos. Sofia caminhava pelos corredores largos, os saltos ecoando no chão de mármore. Havia quartos impecáveis que nunca eram usados, bibliotecas lotadas de livros que ninguém lia, e uma suíte principal onde Leonardo dormia todas as noites, sozinho. Ela sabia que deveria se sentir sortuda. Era paga para existir ao lado de um homem que poderia ter qualquer mulher aos seus pés. Mas em vez disso, sentia-se inquieta, como se estivesse vivendo dentro de um enigma impossível de decifrar. Leonardo tinha o hábito de desaparecer sem explicação. Algumas noites ele saía e não dizia para onde ia. Voltava de madrugada, exalando uísque e exaustão, mas nunca explicava nada. Sofia começou a perceber os pequenos detalhes. Os quadros da casa eram todos abstratos, sem rostos, sem histórias, nenhuma foto de família, nenhum vestígio de um passado visível. Nos armários de seu closet impecável, algumas roupas estavam organizadas de maneira obsessiva, como se nunca pudessem ser tocadas. Uma noite, Sofia não conseguiu dormir. Ela se levantou da cama e caminhou até a sacada do quarto de hóspedes que usava. O vento frio da madrugada arrepiou sua pele, mas não tanto quanto a cena que viu lá embaixo. Leonardo estava sentado no jardim, sozinho, uma garrafa de uísque na mão. Não bebia com prazer. Apenas levava o copo aos lábios como quem cumpria um ritual. O que o consumia tanto? Ela deveria perguntar? Não. Havia uma regra: nunca perguntar sobre o passado. Mas a curiosidade estava corroendo Sofia por dentro. Dias depois, enquanto caminhava pelos corredores da mansão, encontrou uma porta entreaberta. Nunca a tinha visto aberta antes. Seu coração bateu mais forte. Ela olhou para os lados, certificando-se de que estava sozinha, e entrou. Era um escritório. Diferente do resto da casa, aquele lugar parecia ter sido tocado pelo tempo. Havia poeira acumulada nos cantos, algumas caixas de papelão empilhadas e uma escrivaninha com gavetas trancadas. No centro da sala, um único quadro. Não era abstrato como os outros. Era um retrato de uma mulher. Sofia sentiu um calafrio subir pela espinha. Os olhos da mulher eram suaves, mas sua expressão carregava algo triste. Os cabelos estavam presos em um coque simples, e ela usava um vestido azul claro, delicado, como se tivesse sido pintada em um momento de tranquilidade. Ela era linda, e Sofia soube imediatamente quem ela era. O som de passos a fez girar nos calcanhares, o coração disparado. Leonardo estava parado na porta. O rosto dele não demonstrava raiva, mas havia algo mais perigoso ali: decepção. Sofia abriu a boca para falar, mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. Eu te dei apenas uma regra. A voz dele era baixa, cortante. Sofia sentiu uma onda de culpa e medo tomá-la de uma vez. Eu não queria invadir nada, eu só... Leonardo deu um passo para dentro da sala, e ela automaticamente deu um para trás. Você quer saber quem ela era?
Ele apontou para o quadro. Parabéns, você descobriu. Sofia sentiu o peito apertar. Leonardo, Você deveria ir para o seu quarto. A frieza nas palavras dele fez Sofia estremecer. Ela sabia que havia cruzado um limite. Sem dizer mais nada, saiu da sala com o coração martelando no peito. E, naquele momento, soube que havia descoberto algo que poderia mudar tudo. O silêncio entre eles foi a pior coisa que Sofia já experimentou. Desde a noite em que Leonardo a encontrou no escritório, algo havia mudado. Ele não gritou, não exigiu explicações, não a mandou embora. Mas a forma como passou a olhá-la, distante, frio, como se estivesse desapontado não só com ela, mas consigo mesmo por ter permitido que aquilo acontecesse. Os dias se arrastaram. Leonardo saía cedo e voltava tarde, mergulhado em reuniões, eventos, obrigações que antes ignorava. Sofia se pegava esperando por ele, sentindo o peso de uma culpa que não sabia como aliviar. Ela quebrou a única regra, mas não conseguia se arrepender. O rosto da mulher no quadro ainda assombrava seus pensamentos. Uma noite, a casa estava mais silenciosa do que o normal. O relógio marcava 2h17, quando Sofia desceu as escadas para pegar um copo d'água. Foi então que o viu. Na varanda, Leonardo estava sentado em uma das cadeiras de madeira, um copo de uísque quase intocado sobre a mesa. O vento noturno bagunçava seus cabelos, e ele olhava para além da cidade, para um ponto invisível no horizonte. Sofia não sabia o que a fez atravessar a sala e ir até ele. Talvez o peso nos ombros dele, talvez o próprio vazio dentro dela. Ele não reagiu quando ela se sentou na cadeira ao lado. Por longos minutos, nenhum dos dois disse nada. Até que ele suspirou, virando levemente o rosto para encará-la. Você quer saber a verdade? Sofia não teve tempo de responder. Eu matei minha família. O mundo dela parou. Leonardo não desviou o olhar. Você viu o quadro. Então já sabe quem ela era. Sofia assentiu, sem forças para falar. Ele virou o copo de uísque na mesa, observando o líquido girar. O nome dela era Helena. Nós nos conhecemos quando éramos adolescentes. Ela era tudo o que eu não merecia. As palavras dele eram frias, mecânicas, como se as tivesse repetido tantas vezes para si mesmo que haviam perdido o peso original. Helena e eu nos casamos quando eu tinha 26 anos. Aos 28, eu tinha tudo o que sempre quis. Dinheiro, poder, uma empresa crescendo e uma filha. Sofia sentiu um nó na garganta. Leonardo não piscou. Alice tinha 3 anos. O nome da filha dele perfurou o peito de Sofia como uma lâmina invisível. Ele respirou fundo, apertando os dedos ao redor do copo. Na noite em que elas morreram, eu estava bêbado. Sofia sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Leonardo fechou os olhos, como se pudesse se esconder da própria lembrança. Discutimos. Eu tinha trabalhado demais, esquecido um compromisso importante. Helena estava cansada. Cansada de ser sempre deixada para depois. Eu não ouvi. Eu nunca ouvia. O copo na mão dele rangeu. Eu saí. Fui para um bar. Bebi até não conseguir pensar. Quando acordei na manhã seguinte, elas estavam mortas. Sofia cobriu a boca com a mão, sentindo o gosto amargo do choque. Leonardo riu. Mas era um riso sem qualquer traço de felicidade. O carro capotou na estrada. Chovia muito naquela noite. Os médicos disseram que Helena perdeu o controle, que foi um acidente, mas... Ele soltou um suspiro trêmulo. Se eu estivesse lá, dirigindo, teria sido diferente? Se eu não tivesse saído, se eu tivesse ficado em casa com elas... A dor na voz dele era sufocante. Sofia sentiu os olhos arderem, mas não se permitiu chorar. Leonardo olhou para ela, e dessa vez não havia nada entre eles. Nenhuma máscara, nenhum escudo. Apenas a verdade bruta e dolorosa de um homem quebrado. Desde então eu existo, mas não vivo. O vento noturno soprou entre eles, mas Sofia mal sentiu o frio. Havia algo no olhar de Leonardo que a puxava para dentro.
Ela não pensou, apenas se moveu. Levantou-se e, sem dizer nada, se inclinou para abraçá-lo. Leonardo ficou rígido por um segundo, como se não soubesse o que fazer com aquele gesto. Mas então, lentamente, seus ombros relaxaram. Ele encostou o rosto no ombro dela, soltando um suspiro longo, pesado. Sofia fechou os olhos. Não sabia se aquele abraço podia curá-lo, mas sabia que por um instante ele não estava sozinho. E naquele momento, percebeu que não estava apenas mudando a vida dele. Ele também estava mudando a dela. O vento da manhã era frio, cortante, carregado pelo cheiro salgado do mar. As ondas quebravam contra as rochas abaixo do deck da casa de praia. Um som ritmado, constante, como se a própria natureza estivesse tentando preencher o silêncio entre Sofia e Leonardo. Ela estava de pé, os braços cruzados sobre o próprio corpo, encarando o horizonte onde o céu e o oceano se encontravam em um tom acinzentado. O sol ainda não tinha força para aquecer a pele, e o ar estava carregado de algo mais denso que a umidade do mar. Leonardo estava atrás dela. Ela sentia sua presença sem precisar olhar. Ele não dizia nada. Nenhum pedido, nenhuma exigência, nenhuma promessa vazia. Apenas estava ali, como sempre esteve, carregado por um peso que Sofia agora entendia, mas não sabia se queria carregar junto com ele. Ela já tinha tudo o que precisava. O dinheiro, o suficiente para pagar as contas da mãe, garantir o futuro do irmão, dar a eles uma vida melhor. Era para isso que ela tinha aceitado tudo, não era? Mas então, por que a ideia de ir embora fazia seu peito doer como se estivesse se partindo ao meio? Ela apertou os olhos por um instante. Não podia permitir que aquele sentimento nublasse sua decisão. Ele não precisava dela. Precisava de algo que ninguém poderia dar. Sofia sabia que se ficasse, seria engolida pelo mundo de Leonardo, pela culpa dele, pela sua dor, por aquele silêncio que pesava como 1000 correntes invisíveis. Ela se perderia ali, deixando-se consumir pela ideia de que poderia consertá-lo, salvá-lo. Mas ninguém pode salvar alguém que não quer ser salvo. Ela virou-se devagar. Os olhos de Leonardo encontraram os dela, e Sofia sentiu o peito apertar. Havia algo ali. Uma súplica silenciosa. Um medo que ele nunca admitiria em voz alta. Você vai? A pergunta foi dita sem urgência, sem desespero. Apenas com uma resignação que a fez estremecer. Ela abriu a boca, mas não respondeu de imediato. O relógio na parede marcava 6h47. O táxi a esperava na estrada de terra que levava até a casa. Ela poderia ir embora agora, virar as costas, pegar o dinheiro, cuidar da sua família, recomeçar. Ou poderia ficar. Ficar e aceitar que esse mundo sombrio de Leonardo também se tornaria o dela. O vento soprou entre eles. Sofia respirou fundo. E então, sem desviar o olhar, tomou sua decisão. Sofia afastou a lembrança, balançando a cabeça. Não tinha como. Mas o pensamento persistiu. O estômago roncou. A mãe precisava de remédios. O irmão não podia viver de migalhas. E as contas, elas não parariam de chegar. O que faria? O que poderia fazer? O desespero apertava seu peito como uma mão invisível. A respiração ficou pesada e os olhos ardiam. Mas ela não chorou. Já não tinha mais lágrimas para isso. Sofia encarava a tela do celular como se fosse um abismo. O número piscava diante de seus olhos, gravado no papel amassado que Vanessa deslizou para ela no final do expediente. Se mudar de ideia, liga. A voz da colega ecoava na memória dela, junto com aquele olhar carregado de algo que Sofia não soube decifrar. Pena? Julgamento? Ou uma compreensão amarga? Ela não ligou. Não naquela noite. Mas a manhã seguinte chegou com a mesma angústia martelando seu peito. A geladeira vazia, o barulho dos vizinhos discutindo, os soluços da mãe no quarto ao lado. Sofia pegou o telefone e, antes que pudesse se permitir hesitar, discou. Chamou 3 vezes. Alô? A voz masculina do outro lado era firme, sem pressa. Ela engoliu em seco. Vanessa me passou esse número. Uma pausa. Entendo. Está interessada? Sofia fechou os olhos
e por um instante imaginou outra vida. Uma onde não precisasse ter essa conversa. Mas essa não era a realidade. Quero saber mais. Hoje à noite. O Grand Royale, às 8. Pergunte por Henrique. E então, a ligação caiu. O Grand Royale era mais do que um hotel. Era uma fortaleza de vidro e ouro, brilhando sob as luzes da cidade. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés ao passar pelas portas giratórias, entrando num mundo onde não pertencia. O perfume no ar era diferente, suave, caro. Tapetes felpudos engoliam os sons dos saltos finos das mulheres que passavam, acompanhadas de homens vestindo ternos impecáveis. Camareiros e recepcionistas moviam-se como sombras educadas, como se fossem parte da decoração luxuosa. Ela ajustou a jaqueta barata e respirou fundo, tentando ignorar a forma como algumas cabeças se viravam discretamente para avaliá-la. Boa noite, senhorita. Como posso ajudar? O recepcionista era jovem, de sorriso profissional e olhar avaliador. Eu estou procurando por Henrique. O nome pareceu ativar algo nele. O sorriso ficou mais rígido. Por favor, me acompanhe. Ele a conduziu por um corredor amplo, forrado com quadros de arte abstrata, que valiam mais do que seu salário de um ano inteiro. No final do corredor, uma porta de madeira escura. Entre, ele está esperando. Sofia hesitou. Seu reflexo no vidro ao lado mostrava uma mulher que não parecia confortável na própria pele. Os olhos fundos, os ombros tensos. Mas ela entrou. Henrique estava sentado atrás de uma mesa impecavelmente organizada. Um homem na casa dos 50, de cabelos grisalhos bem cortados e um terno sob medida. O tipo de pessoa que emanava poder sem precisar dizer uma palavra. Ele olhou para ela com interesse calculado, indicando a cadeira à sua frente. Sofia, certo? Ela assentiu. Ele abriu uma pasta de couro, tirando um documento que parecia um contrato. Antes de falarmos sobre valores, quero garantir que entende a discrição exigida neste tipo de encontro. Sofia umedeceu os lábios. Que tipo de encontro? Uma noite com um cliente muito seleto. Sem perguntas, sem complicações. Você estará segura em todos os aspectos. O peso daquelas palavras caiu sobre ela como uma onda gelada. Eu não sei. Henrique não demonstrou surpresa. O pagamento inicial é de 50 mil. Sofia prendeu a respiração. O quê? 50 mil pela noite. Pagamento antecipado. O mundo dela parecia ter parado. 50 mil. Quantia suficiente para pagar as contas, comprar os remédios da mãe, garantir comida para meses. Mas ao custo de quê? Henrique deslizou um envelope sobre a mesa. Aqui estão todas as informações. Se decidir aceitar, um motorista a buscará amanhã. Ele ficou em silêncio, esperando. Sofia olhou para o envelope, depois para as próprias mãos. Os nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar a barra da jaqueta. Sua dignidade valia 50 mil? Ou será que, depois de tudo que já engoliu na vida, essa era apenas mais uma escolha inevitável? O silêncio entre os dois era um campo de batalha. Então, Sofia respirou fundo, pegou o envelope e saiu sem olhar para trás. A noite estava fria quando ela voltou para casa. O envelope pesava em sua bolsa como se fosse feito de chumbo. No pequeno apartamento, a mãe dormia, e Davi estava encolhido no sofá, assistindo a algo no celular com fones de ouvido quebrados. Sofia sentou-se ao lado dele, sem dizer nada. A voz de Henrique ecoava em sua cabeça. 50 mil. Se dissesse sim, no dia seguinte sua vida mudaria para sempre. A questão era, ela estava pronta para isso? O elevador subia em silêncio, e cada número que se acendia no painel de vidro fazia o coração de Sofia bater mais forte. Andar 38ª suíte presidencial. O vestido preto justo escorregava sobre sua pele como um peso estranho. O tecido caro contrastava com cada roupa simples que ela já havia vestido na vida. Os saltos, emprestados por Vanessa, apertavam seus pés a cada passo. Suas mãos, frias e úmidas, seguravam a pequena bolsa com força. Quando as portas do elevador se abriram, um longo corredor se estendia à frente dela. Tapetes grossos abafavam o som de seus passos.
Lustres discretos emitiam uma luz suave, dourada, como se tudo ali tivesse sido projetado para ser perfeito, intocável. Ela parou diante da porta da suíte. Número 3801. Respirou fundo e ergueu a mão trêmula para bater. Antes que pudesse tocar a madeira escura, a porta se abriu lentamente. Um homem alto e elegante estava parado ali. Pele bronzeada, terno impecável, cabelos levemente desalinhados como se tivessem sido arrumados sem esforço. Ele segurava um copo de uísque com pedras de gelo, e seus olhos castanho escuros estudaram Sofia sem pressa. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Entre. A voz dele era baixa, rouca, sem qualquer traço de urgência. Sofia hesitou por um segundo antes de cruzar a soleira da porta. O quarto era imenso. As janelas panorâmicas revelavam a cidade brilhante abaixo, como um tapete de luzes sem fim. Uma sala de estar luxuosa se estendia ao lado de um bar minimalista. Tapetes macios, móveis em tons sóbrios, uma atmosfera de luxo silencioso e solitário. Ela se sentia deslocada, como se tivesse entrado em um cenário que não lhe pertencia. O homem fechou a porta atrás dela e caminhou até o bar. — Você quer beber alguma coisa? Ela hesitou. — Água, por favor. Ele serviu um copo com gelo e estendeu para ela. Sofia pegou com as mãos ainda trêmulas. — Você está nervosa, ele constatou, observando-a enquanto girava o próprio copo nos dedos. Sofia respirou fundo. Não sei o que esperar. O homem soltou um riso baixo, sem humor. Nem eu. Ela ergueu os olhos, confusa. Ele caminhou até o sofá de couro escuro e se sentou, apoiando um braço no encosto. O copo de uísque repousava na outra mão, e ele olhava para o líquido âmbar como se aquilo fosse mais interessante do que qualquer coisa naquele momento. O silêncio se estendeu, denso, pesado. Sofia sentiu a tensão aumentar dentro de si. Ela sabia que deveria dizer algo, perguntar algo, mas nada parecia certo. Finalmente, ele ergueu os olhos para ela. — Você sabe quem eu sou? Ela balançou a cabeça. — Disseram apenas que eu deveria vir. Ele soltou um suspiro e bebeu mais um gole do uísque antes de falar. — Leonardo. Sofia sentiu que deveria responder, mas ele continuou antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. — Eu não quero sexo. O choque a fez piscar. — O quê? Ele girou o gelo no copo, observando as pedras se dissolverem lentamente. — Eu não te chamei aqui para isso. Sofia ficou em silêncio, confusa. Ele olhou para ela de novo, e pela primeira vez, Sofia viu algo além da aparência impecável. Cansaço. Algo quebrado por trás daqueles olhos escuros. — Eu só quero que você fique aqui. Ela sentiu a garganta secar. Ficar aqui e fazer o quê? Leonardo encostou a cabeça no encosto do sofá, fechando os olhos por um instante antes de responder. Nada. Apenas estar aqui. O som do gelo derretendo no uísque foi o único ruído no quarto por um longo tempo. O silêncio entre eles era tão espesso que parecia ter peso. Sofia permaneceu de pé no meio do quarto, os olhos presos na figura de Leonardo, que girava o gelo no copo com um movimento quase automático. Ela não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Estava ali porque acreditava que sabia exatamente o que seria esperado dela, mas agora sentia-se completamente à deriva. O relógio na parede marcava 23h04. Leonardo soltou um suspiro e apontou para a poltrona de veludo ao lado do sofá. — Sente-se. Sofia obedeceu. A maciez do tecido contrastava com a rigidez de seu corpo. Ela cruzou as pernas, tentando parecer composta, mas suas mãos estavam apertadas sobre o colo. Ele bebeu um gole do uísque e observou a cidade através das janelas enormes. — Você já se sentiu vazia? Sofia franziu a testa.